Fala pessoal, tudo bom? Vamos falar agora sobre a gametogênese. E aí pessoal, tudo Olá bom? pessoal, tudo bom? Vou falar um pouco Vamos dar nesse vídeo início à sobre o disciplina teste de de embriologia. Vamos falar sobre a formação dos espermatozoides e do óvulo. Vamos começar sobre a formação dos espermatozoides. Vocês lembram que eu já falei que quando se trata de formação de gametas, o que acontece na divisão celular é meiose. Quando se trata de formação celular, o que acontece é mitose. Certo? Então, com esse conceito bem certinho, bem direitinho na mente. Como é que ocorre, quais as diferenças da meiose e da mitose. Célula diploide, célula haploide. Certo? Fechado? Então, vamos lá. A formação do espermatozoide ocorre nos testículos, que fica dentro de uma bolsa escrotal. Para que serve essa bolsa? Ela serve como uma bolsa térmica que vai proporcionar a temperatura ideal para a formação dos espermatozoides. Ou seja, quando está um tempo muito frio, essa bolsa ela se retrai para ficar mais próxima ao corpo e gerar calor. Quando está um tempo muito quente, essa bolsa se distende para ficar mais distante do corpo e diminuir, baixar a temperatura, mantendo a temperatura ideal para a formação dos espermatozoides. Beleza? A formação do espermatozoide ela é uma formação contínua. Você tem, após o nascimento, uma fase ela é completa ainda durante a vida uterina e outra durante a puberdade. E aí se segue. Tá ok? Nós vamos falar direitinho. Lembrem-se que nós temos as nossas células do corpo. São células diploides, formadas por 46 cromossomos, ou 2N, ou também chamado de célula somática. E tem as células, os gametas, que são formadas por 23 cromossomos, são células haploide, N, ou pode ser chamado também de célula germinativa ou gamética. Ok? Então não esquece isso aí não. Então, como é que acontece a formação dos espermatozoides? Ele é feito em 4 fases. Fase de multiplicação, fase de crescimento, fase de maturação e a fase de diferenciação. É muito simples. Não tem muita dificuldade não, nem na formação do espermatozoide, nem do óvulo. A primeira, fase de multiplicação. Ela inicia com a célula 2N, que tem 46 cromossomos. Ela sofre uma mitose, gerando uma outra célula também com 46 cromossomos, que vai ser a espermatogônia. Célula 2N, 46 cromossomos. Então, a espermatogônia passa para a segunda fase, que é a fase de crescimento, onde ela vai aumentar de tamanho, duplicar o seu DNA. Isso é o quê? Que fase é essa da mitose? Que fase é essa para dar início à mitose? Interfase, onde a célula cresce, aumenta seu material genético para poder dar prosseguimento ao ciclo celular. A célula vai aumentar de tamanho, vai dobrar o seu DNA. Entendam muito bem essa parte. Ela vai dobrar o seu DNA. Ela não vai dobrar a quantidade de cromossomos. Isso não acontece. Se acontecer aumento da quantidade de cromossomos, isso já vai virar uma síndrome, como a síndrome de Down, síndrome de Klinefelter. Tá ok? Então aumenta a quantidade de DNA. Nisso que acontece o aumento da quantidade de DNA, aqueles cromossomos que eram cromossomos simples em forma de um bastãozinho, como está aqui, ele vai formar cromossomos homólogos, que vai ser com a formação de cromátides irmãs. Aquele cromossomo simples, ele vai formar mais uma perninha, vamos falar assim, vai formar cromossomos com cromátides irmãs, que vai ser aquele cromossomo em forma de um xizinho. Então, você vai ter 2 cromossomos em forma de X. Tá ok? Certo? Então, nós vamos ter os cromossomos em forma de X. 46 cromossomos em forma de X. O que dobrou foi a quantidade de cromossomo? Não. O que dobrou foi a quantidade de DNA. O cromossomo apenas deixou de ter aquela forma de bastão para ter uma forma de X. Fechado? Essa célula aí, quando ela está na fase de crescimento, é chamada de espermatócito. Depois passa para a terceira fase, que é a fase de maturação. Essa fase de maturação é a fase onde ocorre a meiose. Como a gente sabe, a meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2. A meiose 1, que é a meiose reducional, vai separar os cromossomos homólogos. Então, vai formar 2 células, essas 2 células, cada uma com 23 cromossomos, e os cromossomos homólogos. Cromossomo com X, continua o cromossomo com X. Então, as células, agora elas vão ter a metade dos cromossomos
mas o DNA ainda vai estar duplicado dentro desses cromossomos, certo? Então, ainda vamos ter as cromátides irmãs, que são aquele xizinho, aquelas duas perninhas aqui, são chamadas de cromátides irmãs. Essa célula é chamada espermatócito 2, ou espermatócito secundário. Depois vem a segunda meiose, que é a meiose equacional. Não vai diminuir, não vai mudar a quantidade de cromossomos. Apenas o que vai acontecer vai ser a separação das cromátides irmãs, onde elas estão aqui, vão ser separadas. E ao final dessa meiose, vai ter formação, o surgimento de 4 células. Na meiose 1, nós temos a formação de 2 células. Aí acontece a meiose 2, cada uma dessas 2 células vai formar mais 2 células. Então, nós vamos ter ao final da meiose 2, 4 células. Tá ok? Então, essa é a meiose equacional, separação das cromátides irmãs, formando mais 2 células, agora no total de 4 células, com cromossomos simples, um bastãozinho. E a célula é chamada de espermátide. Fechou? Deu para entender? Então, passamos para a quarta e última fase, que é a fase de diferenciação. É uma fase conservativa, onde vai formar células na mesma quantidade, não vai aumentar nem diminuir o número de células, como acontece na meiose 1 para 2. Ok? Então, é a fase conservativa, onde o número de células não é alterado. O que acontece nesse momento é a diferenciação de uma célula comum para um espermatozoide, onde tem o surgimento do flagelo. Tá ok? Acho que deu para entender, né? Então, vamos aqui um resuminho. Primeira fase, fase de multiplicação ou fase germinativa, onde tem a formação da espermatogônia. Isso acontece ainda na vida uterina. Depois vamos para a segunda fase, onde é a fase de crescimento. Essa é a intérfase, onde você tem a formação do espermatócito primário. Isso acontece na puberdade. Aí vem a terceira fase, que é a fase de maturação, formando o espermatócito segundo e depois a espermatide. Isso durante a meiose. Espermatócito segundo na meiose 1 e a espermátide na meiose 2. Depois passamos para a quarta fase, que é a fase de diferenciação ou espermiogênese, onde tem a formação do espermatozoide. Deu para entender? Muito tranquilo, né? Vamos agora para a ovocitogênese. A ovocitogênese ele já não é um processo tão contínuo como na espermatogênese. A ovogênese vai depender do ciclo de vida da mulher. Cada estágio vai ser formado uma estrutura, uma maturação. Cada fase da vida, essa célula vai se diferenciando um pouco. Mas é muito parecida com a espermatogênese. A ovogênese ocorre nos ovários, nos folículos, que são maturados por qual hormônio? O FSH, hormônio folículo estimulante. Beleza? Então, o processo é muito parecido. Vai diferenciar, a única coisa que vai mudar um pouco vai ser na meiose. Que na meiose da espermatogênese, nós temos a formação de 2 células. Na meiose 2, 4 células. Células viáveis. Na ovocitogênese, isso difere um pouquinho. Eu vou falar com vocês. Mas, de uma forma geral, a estrutura é muito igual. Uma célula 2N vai sofrer mitose, gerando uma célula também 2N, que vai ser a ovogônia. A ovogônia, por sua vez, vai passar por uma fase de crescimento, que é a intérfase, formando o ovócito primário. Esse ovócito primário passa por uma fase de meiose, gerando uma célula N, que vai ser o ovócito secundário, e um primeiro glóbulo polar. Nesse momento não será formado 2 ovócitos. Não seria gerado 2 ovócitos secundários. Beleza? Um ovócito secundário e um glóbulo polar. O ovócito secundário ele passa pela segunda meiose. E nessa segunda meiose vai gerar uma célula N, que vai ser o ovótide, e o segundo glóbulo polar. Perceberam a diferença? No final da meiose, nós não vamos ter 4 ovótides. Vamos ter apenas um ovótide e 2 glóbulos polares. Um da meiose 1 e o outro da meiose 2. Deu para entender? Agora, para que serve a formação desses glóbulos polares ou corpúsculo polar? Ele serve apenas para diminuir a quantidade de cromossomos. Agora, imagine se fosse formado
na primeira meiose fosse formado 2 ovócitos secundários, na segunda meiose 4 ovótides. A pessoa, uma mulher com 4 óvulos, a cada gestação ela teria 4 filhos, pelo menos. Se fosse gêmeos, 8, imagina que coisa ruim. Ou não, né? Eu trabalho com estética, trato estria, uma mulher com 4, uma gestação de 4 filhos, 8 filhos, teria bastante estria, talvez não fosse tão ruim assim. Mas é ruim. Então, por isso, a natureza se coube de tratar isso. Então, a mulher, ao final da ovogênese, gera apenas um óvulo. Fechado? Agora vamos resumir e explicar um pouquinho alguns detalhes. Primeiro tem a formação da ovogônia, depois a formação do ovócito primário. Isso aí ocorre ainda na vida uterina, diferente da espermatogênese, onde ocorre na vida uterina apenas a espermatogônia. Na mulher, o ovócito primário ainda é na vida uterina, só que ele fica estacionado ali na prófase 2. A formação do ovócito secundário vem apenas durante a puberdade e ele fica estacionado na metáfase 2. Só dá sequência à maturação para a formação da ovótide se esse ovócito secundário for fecundado. Tá ok? Então, perceba que a meiose na mulher ela só é concluída se houver fecundação. Uma mulher que ela nunca teve uma gestação, nunca houve fecundação, ela nunca terminou a meiose. Tá ok? Então, a meiose na mulher só é finalizada se houver fecundação. E então há a formação do óvulo. Deu para entender? Bem facinho, tranquilo de falar, não é isso? Valeu!